Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo pela manhã, pela tarde ou à noite, mas espero que vocês estejam tendo um bom dia. Estou com bastante saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas conversas, das nossas brincadeiras, mas enfim, estamos passando por esse momento, infelizmente, mas temos que passar, né? Não temos muito o que fazer. Estamos aqui na escola hoje gravando essas aulinhas para vocês, para a gente se sentir um pouquinho mais próximo, matar um pouquinho a saudade. E a prof vai estar revisando com vocês alguns conteúdos, tá? Vocês podem estar acompanhando na apostila esses conteúdos. Primeiramente eu vou estar revisando sintagmas verbal e nominal. Esse conteúdo é um conteúdo que já foi trabalhado com vocês em outros anos, tá? O ano passado, por exemplo, e a gente ainda não tinha feito no caderno de atividades. Então, vocês vão poder acompanhar na página 8 do caderno de atividades, tá? E a gente vai estar fazendo os exercícios também, tá bom? Bom, sintagmas verbal e nominal. Olha só, a prof pegou um esqueminha aqui para auxiliá-los a verem um pouquinho melhor o que seria o sintagma nominal e o sintagma verbal. Então, nós temos, olha só, uma oração, tá? Essa oração são as palavrinhas que estão em vermelho, tá? Não sei se vocês conseguem ler, mas a oração é: aquele aluno obteve hoje um resultado excelente, certo? Aí. Ok. Então, o que é o nosso sintagma nominal? É o que corresponde ao sujeito, né? Então, quem obteve um resultado excelente? Aquele aluno, certo? Então, esse é o meu sintagma nominal, tá? Dentro do meu sintagma nominal, eu tenho o quê? Eu tenho um determinante, tá? Eu tenho um determinante e eu tenho um nome, tá? Aluno. Então, isso aqui é o meu sintagma nominal, certo? Ele não possui verbo. Sintagma nominal não possui verbo, certo? Ok. Todo o resto vai ser o quê? Vai ser sintagma verbal, correto? Então, obteve hoje um resultado excelente, sintagma verbal. Por quê? Porque ele tem verbo. Só que dentro do sintagma verbal pode existir um sintagma nominal? Pode, tá? A gente vai ver aqui por quê. Então, olha só, obteve, verbo, hoje é um elemento modificador, tá? Então, obteve, verbo, hoje é um elemento modificador, podia ser agora, podia ser nesse momento, tá? É um determinante, né? Um artigo. Resultado é um nome, excelente é outro elemento modificador. Podia ser ótimo, podia ser ruim, podia ser muito bom, tá? Agora, um resultado excelente é um sintagma nominal que está dentro do sintagma verbal, tá? Isso pode acontecer, ok? Então, eu tenho todo o sintagma verbal, tá? Eu tenho todo o sintagma verbal, ó. Isso aqui tá marcando todo o sintagma verbal, tá? Só que dentro do sintagma verbal, eu tenho um sintagma nominal, tá? Isso pode acontecer, certo? Então, para eu encontrar os sintagmas dentro das frases, é dessa forma que eu encontro, tá? Os sintagmas nominais, eles sempre são classificados
as partes que não tem verbo, tá? Por isso que é a parte do sujeito e essa outra parte aqui que não tem o verbo, ok? Certinho? Então, nós vamos ter mais um exemplo aqui para eu explicar para vocês, tá? Especificamente os sintagmas nominais, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês. Os sintagmas nominais fazem referências a um nome e ou aos seus respectivos envolventes. Em grande parte, esses estarão representados por um sujeito ou respectivos complementos verbais de uma dada oração. Então, ele tanto é o sujeito quanto o complemento de uma oração, como foi o exemplo que eu dei ali. Então, eu tenho aqui a frase: os alunos liam os livros. Então, quem liam os livros? Os alunos. Então, aqui eu tenho o meu sintagma nominal, tá? Liam o quê? Os livros. Então, dentro do sintagma verbal, eu tenho também um sintagma nominal, tá? Então, o sintagma nominal, ele faz parte do sujeito e ele também faz parte do complemento do verbo, tá? Nesta oração, em exemplo, é possível notar a presença de dois diferentes sintagmas na oração. A palavra alunos, que é o núcleo, tá? Bem como o complemento verbal, em que o objeto direto se destaca, no caso, o núcleo livros, tá? Então, aí eu tenho dois sintagmas nominais, tá? Um que está dentro do sujeito e um que está dentro do complemento verbal, certo? Sintagma verbal, gente. Sintagma verbal abrange um predicado. Então, ele está dentro do predicado, porque o predicado, ele faz parte a partir do verbo, né? Ele é composto a partir do verbo. Nela, o núcleo será o próprio verbo. Então, predicado verbal, o núcleo é o verbo, né? O exemplo abaixo especifica muito bem essa situação. Os pais viajaram. Então, aqui eu tenho o predicado, é o próprio verbo viajaram e o núcleo é o próprio verbo, né? Constitui-se assim um sujeito pais, né? Predicado, não é chegaram, é viajaram, tá? Desculpa aqui o errinho. Em que este será representado assim, o sintagma em evidência total. Então, o próprio predicado é o próprio sintagma verbal, ok? Então, aqui na página 8, tá? Do caderno de atividades, certo? Aqui, sintagmas, tá? Verbal e nominal. Aí vocês tinham essa explicação, mas aí a prof quis preparar aquela outra para vocês. Nós temos essas atividades aqui, tá? Então, vamos começar aqui com a primeira. De acordo com as definições apresentadas, leia a oração a seguir e transcreva o que se pede. Aí nós temos a letra A, a seguinte frase: aqueles 3 funcionários receberão aumento de salário. Então, vocês vão ter que separar aí. Qual é o sujeito dessa oração aí? Aqueles 3 funcionários, certo? Então, quem receberão aumento de salário? Para eu descobrir o sujeito da oração, eu sempre tenho que fazer a pergunta antes do verbo. Quem receberão aumento de salário? O que eu tenho como resposta? Sujeito. Então, anotem aí, aqueles 3 funcionários. O que sobrou? Receberão aumento de salário. Portanto, isso vai ser o predicado, certo? Sintagmas nominais. O sujeito, né? Então, o próprio sujeito é meu sintagma nominal. E o que mais que vai ser sintagma nominal? O meu complemento.
tá? A prof não acabou de explicar que o complemento do verbo também é um sintagma nominal? Então, o que está complementando o verbo receberão? Aumento de salário. Então, aí nós temos como sintagmas nominais aqueles 3 funcionários e aumento de salário, tá? Tudo isso é sintagma nominal. E quais são os núcleos dos sintagmas nominais? Quais são as palavras principais de cada um deles? Do primeiro, funcionários. Do segundo, aumento, tá? Podia ser aumento de trabalho, aumento de horas. Então, você sempre tem que pensar assim, qual é a palavra mais importante para ser o núcleo, tá? Qual é o sintagma verbal? Sintagma verbal não é só o verbo, é só o verbo quando eu tenho só o verbo como predicado. O sintagma verbal vai ser todo o predicado, portanto, receberão aumento de salário, tá? Então, isso tudo é o sintagma verbal. E o núcleo do sintagma verbal, receberão, tá? Sempre o núcleo do sintagma verbal é o verbo, ok? Muito bem. O segundo exercício, vocês têm um trecho sobre uma notícia de esporte, tá? Então, vocês dão pausa no vídeo, leiam o texto, tá? E depois a gente volta aqui para verem o que vocês responderam na questão 2 e 3, tá bom? E aí, leram o texto sobre Tetra abriu as portas para Tafarel em comissão de velhos parceiros de Tite? E aí, o que vocês marcaram nas questões 2 e 3? Das palavras em destaque, nas frases, quais são núcleos de sintagmas nominais? Letra A, B, C, D ou E? Então, quais das palavras em destaque são núcleos de sintagmas nominais? Quais alternativas vocês marcaram? Letra A está correta. Tetra abriu as portas. Portas é um núcleo de sintagma nominal. E letra C, treinador, tá? Porque ele é, no caso aí, o núcleo do sujeito, tá? Então, ele é o núcleo de um sintagma nominal. E na questão 3, assinale a alternativa que apresenta um sintagma nominal. Tafarel, né? Letra A. Tem que ser um nome, né? Sintagma nominal tem que ser um nome, não pode ser um verbo, não pode ser uma preposição, não pode ser um artigo, ok? Questão 4. Transcreva o sintagma verbal dos trechos da notícia a seguir. Então, nós temos ali a letra A e a letra B, tá? E vocês vão ter que transcrever o sintagma verbal de cada uma dessas notícias aqui, tá? Então, a letra A, a maior parte deles vinha do trabalho de sucesso no Corinthians, campeão brasileiro na época. Então, qual é o sintagma verbal, pessoal? É a partir do verbo. Então, aonde está o verbo aí? Vinha. Então, o que tiver depois de vinha? Vinha do trabalho de sucesso no Corinthians, vírgula, campeão brasileiro na época. Tudo isso aí vai ser o sintagma verbal, tá? Ó. Tudo isso aqui, a partir do vinha. Na letra B, o atual preparador de goleiros brilhou na decisão por pênaltis contra a Itália. Cadê o verbo? Brilhou? Então, a partir de brilhou, brilhou na decisão por pênaltis contra a Itália. É o sintagma verbal, certo? 5.
No trecho, o técnico treinou sua equipe. O sintagma verbal é treinou sua equipe. Letra D. Né? Então, sempre o verbo, né? O que corresponde ao predicado. Ok? Letra D. Vamos fazer mais... a gente vai fazer até a 10 e a 11 vocês vão fazer sozinhos, tá bom? A 11 e a 12, a 13 e a 14. Vamos lá. Questão 6. Quantos sintagmas nominais há no exemplo a seguir? Nós temos lá o exemplo. O preparador e o treinador incentivam muito os jogadores. Quantos sintagmas nominais? Tem 1, 2 ou 3? Quem marcou 3, acertou. Quais são eles? O preparador, o treinador, os jogadores, certo? 3 sintagmas nominais. E qual é o sintagma verbal? Incentivam muito os jogadores, certo? Isso aí. Então, o que corresponde ao predicado? Verbo até o final, né? Com seu complemento. Aqui nós temos mais um fragmento que apresenta informações sobre o futebol. Também, novamente, vocês dão uma pausa, leiam para a gente responder as questões de 7 a 10, tá bom? Vamos lá, vou aguardar vocês. Leram? Questão 7. No primeiro parágrafo, podem ser considerados sintagmas nominais. Letra A, frequentemente. Letra B, frequentemente escuta-se. Letra C, escuta-se. Letra D, futebol, política e religião. E letra E, essa linha. Quem marcou letra D e letra E, acertou, tá? Podem ser duas alternativas aí. Questão 8. Em muitas histórias são contadas muitas histórias são contadas sobre a origem do futebol no mundo. O trecho se caracteriza como sintagma verbal é. Qual é o trecho que a gente considera como sintagma verbal? Letra D, né? São contadas sobre a origem do futebol no mundo. Questão 9. No trecho, observou-se que o futebol é o resultado de uma lenta evolução de diferentes jogos com bola. É possível afirmar que o sintagma nominal é letra D, ou futebol. Ok. Questão 10. Na oração, sua aceitação fora muito grande. Qual é o sintagma verbal? Fora muito grande, letra D. Isso aí. Questão 11. De acordo com os sintagmas nominais apresentados, elabore sintagmas verbais. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse exercício 11, pessoal? Vocês vão concluir as orações, certo? Com o verbo e o seu complemento. Então, por exemplo, a letra A. Aquele funcionário trabalhou até tarde. Aquele funcionário comprou um uniforme novo. Aquele funcionário não usou o seu uniforme hoje. Aquele funcionário... Então, assim, você vai complementar com um verbo e um complemento, tá? Meu tio comprou um carro novo. Eu e minha irmã fomos ao supermercado hoje. Então, em todas as orações aqui, para todos esses sujeitos, para todos esses sintagmas nominais, vocês vão complementar com um verbo e um complemento, certo? Então, esse é o exercício 11. O exercício 12, vocês têm um textinho, um breve texto, tá? Para responderem a questão 12, a questão 13 e aí para finalizar a questão 14, tá bom? Então,
Então, espero que vocês façam com carinho, me mandem depois as fotos desses últimos exercícios, tá? E aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? E a gente continua da próxima vez. Um beijo a todos.